O meme que virou caso de polícia. 30 segundos de vídeo. 17 milhões de visualizações. 3 milhões de reais em indenização. E uma vida completamente destruída. Tudo começou com uma humilhação num elevador. Esta é a história que a internet nunca esqueceu. Dr. Ricardo Mendes, 45 anos, CEO de uma holding empresarial, patrimônio de 50 milhões de reais. 3 carros importados, cobertura na Faria Lima. O tipo de pessoa que acha que dinheiro compra tudo, incluindo o direito de humilhar quem ganha menos. Do outro lado, Lucas Henrique Silva, 28 anos, assistente administrativo, salário de 2.800 por mês. Morava de aluguel em Guarulhos, pegava 2 conduções todo dia. Um cara comum, invisível. Segunda-feira, 8h32 da manhã. Edifício Corporate Tower, Avenida Brigadeiro Faria Lima, São Paulo. Um daqueles prédios que grita dinheiro em cada detalhe. Piso de mármore italiano, elevadores espelhados, segurança na porta. Lucas chegou no horário, como sempre. Carregava uma caixa de papelão cheia de documentos para o 12º andar. Chamou o elevador, entrou, apertou o botão 12. As portas começaram a fechar quando uma mão as impediu. Entrou o Dr. Ricardo. Terno azul marinho, Rolex no pulso. Lucas deu um passo para o lado, educado como sempre. Bom dia, senhor. Silêncio. Dr. Ricardo nem olhou. Pegou o celular e começou a digitar como se o elevador estivesse vazio. Lucas engoliu seco. Já estava acostumado. As portas fecharam. O elevador começou a subir. No 5º andar, o elevador parou. Entrou a doutora Fernanda Costa, diretora de investimentos. Executiva, tailleur cinza impecável. Dr. Ricardo imediatamente desligou o celular, sorrisão de orelha a orelha. Doutora Fernanda, que prazer! Como vai aquela proposta? Eles começaram a conversar sobre negócios. Lucas continuou ali, quieto, segurando a caixa. Então a doutora Fernanda olhou para ele e perguntou educadamente. Bom dia! Você também trabalha aqui no prédio? Lucas nem teve tempo de responder. Dr. Ricardo cortou com uma risadinha. Ah, esse aí é só um office boy. Nem sei por que ele usa o elevador social. Deveria ir pelo de serviço, né? Mas fazer o quê? Falta educação. Silêncio. O elevador continuou subindo. A doutora Fernanda ficou sem reação, claramente constrangida. Lucas sentiu o chão sumir. O rosto queimou. O elevador chegou no 10º andar. Ela saiu rapidamente. Lucas continuou até o 10º, sozinho com o Dr. Ricardo. Quando as portas abriram, ele saiu, colocou a caixa no chão e respirou fundo. Pela primeira vez em 2 anos trabalhando ali, pensou, eu não aguento mais, mas tinha um detalhe. Um detalhe que o Dr. Ricardo não sabia. Dentro daquela caixa estava o celular pessoal do Lucas. E o celular estava gravando. Foi acidente total. O celular tinha ativado a gravação de áudio dentro da caixa sem querer. Lucas só descobriu no fim do dia. Quando chegou em casa, abriu a caixa, pegou o celular e viu. 47 minutos de gravação. Clicou para ouvir e tudo voltou. A voz do Dr. Tech Ricardo. É só um office boy. Deveria usar o elevador de serviço. Falta educação. Cada palavra clara, nítida, gravada. Lucas ficou 10 minutos parado, apenas ouvindo de novo e de novo. Então tomou uma decisão. Eram quase meia-noite. Lucas estava sentado na beirada da cama, celular na mão. Abriu o Twitter, criou um post. Quando você descobre o que seu chefe realmente pensa de você. Anexou o áudio. O dedo ficou 5 segundos sobre o botão postar. Ele sabia que aquilo mudaria tudo, que não tinha volta. Respirou fundo e apertou. O tweet começou a viralizar. 1 da manhã, 50 mil visualizações. 3 da manhã, 200 mil. 6 da manhã, 1 milhão. Quando Lucas acordou na terça, o tweet tinha 3 milhões de visualizações. Os comentários vinham aos milhares. Processa esse cara.
Que nojo! Isso é crime! Divulga o nome da empresa. As pessoas começaram a investigar. Em 2 horas, descobriram quem era o Dr. Ricardo, o nome da empresa, o LinkedIn, tudo. Enquanto o Brasil inteiro descobria quem era o Dr. Ricardo Mendes, enquanto jornalistas tentavam contato com a empresa, enquanto advogados trabalhistas já ligavam para o Lucas oferecendo ajuda gratuita, o Dr. Ricardo dormia tranquilamente na cobertura. Ele acordou às 7h30. Café da manhã preparado pela empregada, banho demorado, vestiu o terno, desceu para o carro com o motorista. Rotina de sempre. Entrou no carro, pegou o celular. 247 notificações. Franziu a testa. Abriu o WhatsApp. Mensagens desesperadas da assessoria. Ligue urgente. Estamos em crise. Viral no Twitter. Ele abriu o Twitter e viu. O áudio. Milhões de visualizações. Seu nome exposto, sua foto, o endereço da empresa, tudo. Os comentários eram devastadores. Esse cara tem que perder tudo. Vamos cancelar todos os contratos. Alguém sabe o telefone? Processa, Lucas. A gente te apoia. O rosto dele ficou branco. Ligou imediatamente para o diretor de comunicação. Senhor, estamos em contenção de danos. Mas é grave. Muito grave. Quando chegou no escritório, a recepção estava cercada por jornalistas, câmeras de TV, microfones. Ele teve que entrar pela garagem, escondido. No escritório, reunião de emergência, jurídico, comunicação, diretores. Todos em pânico. Senhor, precisamos emitir uma nota de desculpas, disse a diretora de comunicação. Desculpas? Por quê? Foi só uma brincadeira. Silêncio constrangedor. O advogado limpou a garganta. Senhor, com todo respeito, isso não foi interpretado como brincadeira. Temos 3 clientes que já sinalizaram cancelamento. A hashtag boicote empresa. Ricardo está nos Trending Topics. E o Ministério Público do Trabalho está de olho. Recebemos uma ligação há 20 minutos. Eles querem documentos, querem auditoria. Foi nesse momento que o Dr. Ricardo percebeu. Aquilo não era só mimimi de internet. Era sério. Enquanto isso, Lucas estava fazendo algo muito mais inteligente que postar tweets. Ele estava documentando tudo, porque aquele episódio do elevador não foi o primeiro, foi apenas o único gravado. Lucas começou a escrever cada episódio de humilhação dos últimos 2 anos. Março de 2023. Dr. Ricardo chamou uma funcionária de incompetente na frente de clientes porque ela não trouxe o café na temperatura exata. Junho. Obrigou um estagiário a trabalhar até meia-noite numa sexta para imprimir documentos não urgentes. Setembro. Mandou uma grávida de 7 meses carregar caixas pesadas. Dezembro. Fez piada com o sotaque nordestino de um colega na festa de fim de ano. Lucas criou uma planilha. Nome do funcionário. Data. Descrição. Testemunhas. Metódico. Organizado. Então começou a conversar discretamente com outros funcionários, os que tinham saído da empresa, os que ainda estavam, mas de saco cheio. Todo mundo tinha uma história. Amanda, ex-recepcionista, foi demitida 3 dias depois de reclamar com o RH. Tinha prints das conversas, e-mails, tudo. Rodrigo, ex-gerente de TI, pediu demissão depois de um colapso nervoso. Tinha atestados médicos, receitas de remédio controlado, laudo psiquiátrico. Dona Maria, da limpeza, 8 anos sem receber hora extra corretamente. Tinha um caderninho com registro manual diário. Carlos, ex-assistente financeiro, foi humilhado porque usava ônibus. Lucas montou um dossiê. 15 testemunhas. 47 episódios documentados, centenas de provas concretas. E-mails, prints, áudios, atestados médicos, registros de ponto adulterados. Salvou tudo numa pasta no Google Drive. Fez backup em 3 lugares. Então pesquisou no Google. Melhor advogado trabalhista São Paulo, assédio moral. O nome que mais aparecia era sempre o mesmo. Doutora Mariana Rodrigues. Especialista em direito do trabalho, 75 casos ganhos de assédio moral.
A outra, Mariana Rodrigues, atendeu o celular pessoal na primeira tentativa. Sua voz era calma, mas firme. Lucas, com o coração batendo forte, explicou resumidamente a situação. O áudio viral, o assédio, o dossiê que estava compilando. Mande o material para meu e-mail. Vou analisar e te retorno ainda hoje, ela disse sem hesitar. 2 horas depois, o retorno veio. Lucas, isso é um dos casos mais graves de assédio moral organizacional que já vi. Preciso te ver no meu escritório amanhã. Vamos processar não só o Dr. Ricardo, mas a holding inteira. E a indenização será milionária. Enquanto Lucas encontrava uma aliada de peso, o mundo do Dr. Ricardo desabava de forma metódica e rápida. O conselho de administração da holding, composto por investidores assustados com a desvalorização das ações e a fuga de clientes, convocou uma reunião extraordinária. Dr. Ricardo foi obrigado a participar por vídeo, trancado em sua sala, para evitar a fúria da imprensa que ainda aguardava na porta do edifício. A voz do presidente do conselho, um homem octogenário e de fala pausada, era gélida. Ricardo, a receita da empresa caiu 30% nesta semana. Perdemos 5 contratos vitalícios. Sua imagem está irremediavelmente associada à toxicidade e ao preconceito. O conselho vota, por unanimidade, pela sua suspensão imediata do cargo de CEO, até a conclusão das investigações internas e do processo que, sem dúvida, será movido pelo funcionário. Dr. Ricardo não acreditou no que ouvia. Suspenso! Eu sou esta empresa! Fui eu quem construiu tudo isso. A resposta foi cruelmente prática. Você era esta empresa, Ricardo. Agora, você é um passivo, um risco, um meme. E memes, infelizmente, não comandam boardrooms. A ligação caiu. Sozinho na sala envidraçada que sempre simbolizou seu poder, ele olhou para o Rolex no pulso. Pela primeira vez, aquele objeto não lhe deu a sensação de invencibilidade, mas de um tempo que estava se esgotando. O telefone da sala tocou. Era a secretária. Senhor, há um oficial de justiça na recepção. Ele tem uma intimação para o senhor. A intimação era do Ministério Público do Trabalho. Um processo administrativo por assédio moral e violação sistemática de direitos trabalhistas. Era só o começo. Enquanto isso, Lucas, acompanhado da doutora Mariana, dava uma entrevista coletiva na sede da OAB. Ele não era mais o jovem assustado do elevador. Falava com clareza, sem raiva, mas com uma determinação sólida. Não estou aqui por vingança. Estou aqui por justiça e por todos os outros Lucas que estão calados por medo. A imagem dele, sereno e forte, ao lado de sua imponente advogada, corria o mundo. A opinião pública, que já estava com ele, agora o via como um herói. Dr. Ricardo, assistindo a coletiva pela TV em sua cobertura, sentiu um gosto amargo na boca. Ele não via um ex-funcionário, via um insolente, um oportunista. Sua raiva, antes direcionada à situação, agora tinha um alvo claro: Lucas. Ele pegou o celular e fez uma ligação. Não para seu advogado corporativo, mas para um particular, conhecido por ser agressivo e não ter escrúpulos. Doutor Cavalcante, preciso de você. Esse moleque vai aprender o que acontece com quem mexe com a pessoa errada. Do outro lado, o advogado sussurrou: Vamos contra-atacar. Precisamos encontrar algo, qualquer coisa na vida desse Lucas que possamos usar contra ele. Um deslize, uma dívida, uma mentira. Algo para manchar a imagem dele. A guerra, que até então era pública e judicial, estava prestes a ganhar um fronte sujo e perigoso nos bastidores. A estratégia de Cavalcante foi posta em ação com frieza e velocidade. 2 investigadores particulares, ex-policiais, foram contratados para vasculhar a vida de Lucas. Eles seguiram sua rotina monótona: casa, ônibus, metrô, os poucos bares simples que frequentava com amigos. Reviraram suas redes sociais de uma década, procurando uma foto embaraçosa, um comentário preconceituoso, uma dívida não paga. Encontraram apenas a vida comum de um jovem de classe baixa, que lutava para sobreviver em São Paulo.
A única mancha que relataram a Cavalcante foi uma multa de trânsito por estacionamento em local proibido, de 3 anos atrás, que já estava paga. "O cara é um santinho, doutor. Não tem nada", disseram. Frustrado, Cavalcante mudou a tática. Ele começou a entrar em contato com ex-colegas de trabalho de Lucas, oferecendo consultorias bem pagas em troca de depoimentos que pintassem Lucas como um funcionário incompetente, preguiçoso ou conflituoso. A maioria recusou, com nojo. Alguns, porém, atraídos pelo dinheiro ou por inveja do holofote que Lucas tinha, aceitaram. Um ex-colega, que sempre teve ciúmes da promoção de Lucas a assistente administrativo, deu uma entrevista paga a um site sensacionalista, dizendo que Lucas sempre foi interesseiro e vivia criando caso no RH. Era uma mentira frágil, sem provas, mas era o que Cavalcante precisava para começar a semear a dúvida. Enquanto a máquina de difamação de Ricardo tentava ganhar traction, o processo trabalhista avançava a todo vapor. Doutora Mariana protocolou a ação pedindo uma indenização de 3 milhões de reais por danos morais individuais e coletivos, além da reintegração de todos os funcionários demitidos de forma injusta e o pagamento de todas as verbas rescisórias com juros astronômicos. O dossiê de Lucas, com suas centenas de provas, era tão robusto que o juiz do caso, conhecido por sua rigidez, deferiu liminarmente o bloqueio de 5 milhões de reais das contas da holding e do Dr. Ricardo pessoalmente para garantir o pagamento futuro. A notícia do bloqueio foi o golpe final para a já abalada reputação financeira de Ricardo. Seus cartões de crédito Platinum começaram a ser negados. O banco ligou informando que o limite de crédito da empresa havia sido cortado pela metade. A administradora do seu apartamento de cobertura enviou uma notificação extrajudicial, questionando a capacidade de pagamento do condomínio, um dos mais caros da cidade. O mundo luxuoso que ele construiu sobre alicerces de arrogância começava a ruir fisicamente. Ele foi a um evento beneficente, um que sempre patrocinou, esperando encontrar aliados. Foi recebido com aperto de mãos fracos, sorrisos tensos e costas viradas. Era um fantasma na própria festa. Foi nesse momento de isolamento total que ele recebeu uma ligação inesperada. Era a doutora Fernanda Costa, a mulher que estava no elevador naquele dia fatídico. "Ricardo, estou ligando não como colega, mas como alguém que presenciou tudo. Você precisa parar, está se destruindo. Aquilo que você disse no elevador foi errado, e a forma como está lidando com as consequências está sendo pior. Procure o Lucas, peça desculpas, tente um acordo, é a única saída honrosa." Ele ouviu em silêncio, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o celular. "Honra? Fernanda, ele está tentando me tirar tudo. Não há honra em se render a um oportunista." Ele desligou o telefone na cara dela. A solidão agora era sua única companhia, e ela sussurrava apenas conselhos de guerra, não de paz. A batalha judicial estava marcada para daqui a 2 meses, mas a guerra pessoal já não tinha mais data para acabar. A rejeição do conselho de Fernanda solidificou a rota de colisão de Ricardo. Seu orgulho, agora ferido e ensandecido, não via mais uma disputa legal, mas uma cruzada pessoal. Ele ordenou que Cavalcante fosse mais agressivo. "Use a imprensa, jogue sujeira. Não importa se é verdade, importa criar ruído." Cavalcante, um mercenário do direito, obedeceu. Plantou notas pagas em colunas sociais questionando a sanidade mental de Lucas e insinuando que ele tinha um histórico de processos trabalhistas infundados. Uma mentira deslavada. A estratégia era baixa, mas começou a ecoar em certos bolsões da internet, entre aqueles que sempre desconfiam das vítimas. Lucas, porém, estava blindado por uma rede de apoio que ele mesmo não sabia ter construído. Colegas de outras empresas, inspirados por sua coragem, começaram a usar a hashtag #EuSouOLucas, compartilhando seus próprios casos de assédio. Um crowdfunding online para cobrir suas despesas durante o processo arrecadou 50 mil reais em uma semana.
A solidariedade era uma fortaleza que as balas de baixo calibre da Imprena Marrom não conseguiam penetrar. Doutora Mariana, por sua vez, moveu uma ação por danos morais contra o site que publicou a matéria difamatória, fazendo com que a retirassem do ar em 24 horas e publicassem uma retratação. Cada ataque de Ricardo fortalecia a posição de Lucas. Foi então que um novo elemento, explosivo, veio à tona. Um ex-segurança do Corporate Tower, demitido após discutir com Ricardo por não ter abordado um mendigo rápido o suficiente, do lado de fora do prédio, entrou em contato com Lucas através de um amigo em comum. Ele não tinha apenas uma história. Ele tinha um pendrive. O Sr. Mendes sempre me obrigou a apagar as câmeras de segurança do saguão e dos corredores quando ele tinha reuniões particulares com certas visitas. Eu apagava do sistema central, mas mantinha uma cópia de segurança, por garantia. O pendrive continha dezenas de vídeos. Em um deles, nítido como o dia, Dr. Ricardo recebia um envelope grosso de um empresário, em um claro esquema de propina. Em outro, ele estava em um canto escuro do estacionamento, assediando sexualmente uma jovem estagiária que saía do quadro chorando. Lucas e doutora Mariana assistiram aos vídeos em silêncio no escritório dela. A advogada respirou fundo. Isso aqui não é mais um processo trabalhista, Lucas. Isso é um caso criminal. Corrupção, assédio sexual. Vamos direto ao Ministério Público Estadual. O processo dele não vai ser mais sobre dinheiro, vai ser sobre cadeia. A arma definitiva tinha caído em suas mãos por pura sorte e pela arrogância do próprio Ricardo, que achava que podia controlar tudo e todos. A queda, que já era grande, estava prestes a se tornar um abismo. Enquanto isso, na cobertura vazia e silenciosa, Ricardo bebia o uísque puro, olhando para a cidade que um dia julgou ser sua. O celular vibrou. Era Cavalcante. Senhor, um ex-funcionário seu, o segurança, foi até o Lucas. Há rumores. Rumores de que ele tem vídeos. O copo de cristal escorregou da mão de Ricardo e estilhaçou-se no mármore branco. Ele não precisou perguntar que vídeos eram aqueles. Sabia. Pela primeira vez, um frio real, o frio do medo puro, percorreu sua espinha. A fortaleza não estava apenas ruindo. Ela estava prestes a desmoronar sobre sua cabeça e não restaria pedra sobre pedra. A persona pública que ele cultivou a vida toda estava a um passo de ser reduzida a um retrato na parede do xadrez. O desespero deixou de ser uma sensação e se tornou uma realidade física e insuportável para Ricardo. As paredes da cobertura pareciam se fechar e o silêncio era quebrado apenas pelo zumbido ensurdecedor de seus próprios pensamentos catastróficos. Ele ligou para Cavalcante novamente, sua voz um misto de fúria e pânico. Você precisa impedir que aqueles vídeos cheguem ao MP. Compre o segurança. Ofereça o que ele quiser. 1 milhão. 2. Cavalcante, no entanto, já estava recuando. A história tinha cheirado a fogo grande demais para ele. Senhor Ricardo, com todo respeito, o caso extrapolou o trabalhista. São crimes. Corrupção. Assédio sexual. Não há como comprar isso. Meu conselho é que o senhor contrate um bom criminalista. Imediatamente. A recusa de Cavalcante foi o tapa de realidade final. Sozinho, Ricardo sentiu o chão ceder de vez. Ele correu para o cofre embutido na parede da sala de estar, abriu-o com dedos trêmulos e pegou seu passaporte e uma pasta com dólares e euros. A ideia de fuga, que antes parecia uma admissão de derrota, agora soava como a única opção. Talvez Dubai, um lugar sem extradição. Enquanto jogava roupas em uma mala de viagem caríssima, sua esposa, que assistia a tudo da porta do quarto, falou pela primeira vez em dias. Você vai fugir, Ricardo? Vai deixar seus filhos com o sobrenome manchado para sempre? Vai me deixar aqui para lidar com essa vergonha sozinha? Ele não respondeu. Apenas continuou a empacotar, sua mente um turbilhão de planos desesperados. Do outro lado da cidade, Lucas e doutora Mariana estavam em reunião com um promotor de justiça.
A sala era fria, funcional. O promotor, um homem jovem mas de olhar cansado, assistiu aos vídeos do pendrive sem piscar. Quando a gravação do assédio sexual terminou, ele fechou o laptop e olhou para Lucas. O Ministério Público vai oferecer denúncia contra o Ricardo Mendes por corrupção passiva e assédio sexual. Os crimes são hediondos e as provas são robustas. Precisamos do senhor e da doutora Mariana para depor formalmente, e o ex-segurança também. Era o fim do jogo. A máquina da justiça criminal, mais lenta, mas infinitamente mais pesada, começava a se mover. Na manhã seguinte, enquanto Ricardo, pálido e com olheiras, esperava em uma sala do aeroporto de Guarulhos pelo voo que o levaria para o exterior, 2 policiais federais se aproximaram. Eles eram discretos, polidos. Doutor Ricardo Mendes? Temos um mandado de prisão preventiva decretado pelo juiz da 3ª Vara Criminal. O senhor está preso por corrupção, assédio sexual e por ser considerado risco de fuga. Por favor, nos acompanhe. A cena foi rápida, sem algemas, mas com uma firmeza que não admitia discussão. Ele foi levado dali, a mala de viagem abandonada no chão, sua fuga interrompida antes mesmo de começar. A imagem dele sendo conduzido pelos federais, capturada por um celular de um passageiro, viralizou em minutos. Era a queda final, capturada em pixels. O meme tinha prendido o homem. Enquanto Ricardo era encaminhado para uma cela especial, Lucas recebia a notícia pela TV. Ele não sentiu alegria, nem vitória. Sentiu um alívio profundo e cansado. Um ciclo de terror e humilhação havia terminado. Doutora Mariana ligou. Lucas, a batalha criminal é do Estado. Nosso processo trabalhista continua, mas com isso é praticamente certo que ganharemos. A vida dele está destruída. A sua está apenas começando. Ele desligou o telefone, olhou para a janela de seu apartamento simples em Guarulhos. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro não parecia uma ameaça, mas uma página em branco. A justiça, embora tardia e imperfeita, tinha sido servida. O office boy invisível havia derrubado o CEO. A cela era fria, cinza e cheirava a desinfetante barato. Ricardo Mendes, de terno azul marinho impecável, estava sentado no banco de concreto, incapaz de processar a velocidade do seu colapso. 24 horas antes, ele era um homem poderoso. Agora, era um detento, um número. O choque da grade fechando atrás de si foi um golpe físico, um rompimento definitivo com a realidade que ele conhecia. Seu advogado criminalista, um homem caro e de fala mansa, veio visitá-lo. Ricardo, a situação é grave. As provas são muito fortes. A melhor saída é um acordo de delação premiada. Você tem informações sobre outros envolvidos nos esquemas de corrupção? Ricardo balançou a cabeça, negando. Mas seu orgulho já suava oco. A fortaleza que ele construiu era só uma fachada, e agora todos podiam ver os buracos. Enquanto isso, o processo trabalhista seguia seu curso. Com a prisão de Ricardo e a avalanche de provas criminais, a defesa da holding entrou em colapso. A empresa, tentando se desvencilhar do fundador tóxico, ofereceu um acordo extrajudicial a Lucas. A proposta era astronômica, R$ 3.500.000, mais a reintegração com todos os direitos, se ele desejasse. Doutora Mariana analisou a proposta e olhou para Lucas. É uma vitória esmagadora, mais do que pedimos inicialmente. Eles querem fechar esse caso o mais rápido possível para tentar salvar o que resta da imagem da empresa. Lucas ficou em silêncio por um longo momento. O dinheiro representava uma vida que ele nunca sonhou ser possível. Mas também representava o fim do combate. A notícia do acordo vazou para a imprensa. Ex-office boy recebe indenização milionária após expor chefe, manchetes anunciavam. Lucas se tornou um símbolo nacional. Recebeu convites para palestras, propostas de emprego de empresas que queriam associar sua imagem à justiça e à integridade.
O mundo se abria para ele de uma forma que era, ao mesmo tempo, aterrorizante e eletrizante. Ele não era mais invisível. Era uma inspiração. Enquanto Lucas aprendia a lidar com a fama, Ricardo enfrentava a realidade carcerária. Seu nome, que antes abria portas, agora atraía desdém e ameaças. Os outros detentos o viam como um playboy, arrogante, um alvo fácil. Ele foi transferido para uma cela coletiva após uma discussão, e o mundo de violência primária e hierarquias brutais da prisão era algo para o qual nenhum MBA o havia preparado. A cela era um microcosmo do mundo que ele sempre desprezou, e agora ele estava no fundo dele. A queda não tinha fundo. Certa noite, na penumbra da cela, um detento mais velho, um homem condenado por tráfico, mas que mantinha uma certa ordem no local, olhou para Ricardo, que tentava em vão dormir no beliche superior. "Você é aquele da internet, né? O chefão que humilhou o cara do elevador." Ricardo não respondeu, encolhendo-se. O homem deu uma risada baixa e cuspula. "Aqui dentro você não é melhor que ninguém, doutor. Na verdade, é pior. Porque lá fora você tinha tudo e jogou fora por nada, por pura falta de caráter." As palavras, vindas daquela fonte, doeram mais do que qualquer insulto de um juiz ou jornalista. Era a verdade nua e crua, e ela ecoava na escuridão, sem deixar para onde correr. A humilhação agora era sua companheira de cela. O tempo na prisão era um peso denso e monótono. Ricardo, outrora um mestre do tempo, agora o via escorrer entre os dedos como areia, cada grão um lembrete de sua vida anterior. A delação premiada, que ele rejeitara por orgulho, começou a parecer menos uma traição e mais uma tábua de salvação. Seus antigos parceiros de negócios, temendo que ele falasse, sumiram. Sua família raramente visitava. A solidão era um isolamento celular dentro da própria mente. Foi quando um jovem advogado, designado pela Defensoria Pública, um idealista que viu no caso uma chance de fazer justiça real, foi visitá-lo. "Senhor Mendes, o senhor não é mais o homem poderoso de antes. Está sozinho. A delação é o único caminho para reduzir essa pena. O senhor tem informações que podem levar à recuperação de milhões de reais desviados. Pense nos seus filhos." Dessa vez, o orgulho não respondeu. Apenas um aceno de cabeça, lento e derrotado, saiu. Ele começaria a delatar. Enquanto Ricardo mergulhava no pantanal sujo de seus próprios crimes para tentar escapar dele, Lucas assinava o acordo de 3,5 milhões. O dinheiro caiu na sua conta em uma terça-feira comum. Não houve fogos de artifício, apenas um extrato bancário digital que ele olhou, sentado na mesa da cozinha, por 1 hora. A primeira coisa que ele fez não foi comprar um carro ou uma casa. Foi pagar todas as dívidas de sua família. A casa dos pais, financiada há 20 anos, foi quitada. O tratamento dentário que sua irmã adiava há anos foi pago. Foi uma sensação de alívio diferente da vitória judicial. Era uma libertação prática, tangível. Com uma parte do dinheiro, ele fundou o Instituto Lucas Silva, uma ONG dedicada a assessorar juridicamente vítimas de assédio moral no trabalho. Doutora Mariana aceitou ser conselheira. A imprensa, que antes noticiava sua luta, agora noticiava sua iniciativa. Ele não era mais apenas um caso, era um agente de mudança. Recebeu uma mensagem de Amanda, a ex-recepcionista que havia contribuído para o dossiê. "Você não só venceu, Lucas. Você abriu a porta para que outros possam vencer também." Era um legado que nenhum valor em dinheiro poderia comprar. 2 meses depois, Ricardo Mendes foi condenado em primeira instância a 9 anos de prisão pelos crimes de corrupção e assédio sexual. A delação amenizara a pena, que poderia ter sido o dobro. A notícia foi publicada em um canto discreto dos portais de notícia. O meme já era história antiga, o caso, uma estatística no sistema judicial. Na cela, ele recebeu a sentença com uma estranha quietude. A queda tinha encontrado seu fundo. Havia um paradoxo macabro naquela certeza.
Não havia mais para onde cair. A agonia da incerteza tinha dado lugar à letargia da condenação. Lucas, em seu novo escritório modesto do instituto, soube da condenação por um e-mail de alerta de notícias. Ele minimizou a janela e voltou a trabalhar em um caso de uma funcionária de um supermercado que era constantemente humilhada pelo gerente. A vida, ele percebeu, era feita de ciclos. O seu ciclo de vítima tinha terminado. O de Ricardo, de algoz também. Agora, cabia a ele usar aquele capítulo terrível de sua vida para impedir que outros vivessem o mesmo. O menino do elevador tinha crescido, e em seu silêncio produtivo havia mais poder do que em qualquer grito de vitória. A justiça não era um destino, e assim Era uma chegamos estrada. ao final de mais E ele uma agora história ajudava incrível. outros a caminhar. Espero de coração que vocês tenham se divertido e se emocionado tanto quanto eu ao narrá-la. Cada conto que trazemos aqui é escolhido com muito carinho para despertar a imaginação e aquecer o coração de todos vocês. Se essa jornada fez sentido para você e te transportou para outro mundo, mesmo que por alguns minutos, que tal deixar o seu like? É um gesto simples, mas que me ajuda a entender quais histórias vocês mais gostam. E para não perder nenhuma das próximas aventuras que estão por vir, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você será o primeiro a saber sempre que um novo vídeo for ao ar. Muito obrigado pela sua companhia e pelo seu apoio. A gente se vê na próxima história.